Olá pessoal, nessa aula iremos aprender algumas peculiaridades da questão do novo painel do Visão de Alagoas em relação à postagem. Bem, na primeira caixinha, como vocês já bem sabem, vem o título do artigo, como até mesmo é descrito pelo próprio WordPress, no próprio painel, título do artigo, vou pôr aqui artigo. Existe também a questão de uma caixinha de publicar, caixinha de publicação. Temos a opção aqui de salvar como rascunho, que utilizamos bastante quando não queremos fazer a publicação, queremos apenas fazer o escrito do artigo, fazer o conteúdo e deixar salvo dentro do painel do WordPress, para que o usuário não veja. Vou salvar como rascunho. Bem, o WordPress nativamente deixa o status como rascunho. Por quê? Caso feche, caso aconteça qualquer coisa com o site e você precisa sair, vai estar salvo todo o seu conteúdo como rascunho no painel de post. Bem, temos aqui também a questão de visibilidade. A visibilidade ela é extremamente importante em relação ao seu artigo. Se você quer deixar público para que qualquer pessoa veja ou fixar esse post na página inicial. Não é legal, não é interessante fixar esse post na página inicial, pois o site é totalmente dinâmico e ele já faz automaticamente toda a seleção de conteúdo que vai para a página inicial. Bem, existe também a possibilidade de você fazer um artigo protegido por senha. Aqui você irá utilizar apenas quando quiser fazer algum artigo para determinado grupo de pessoas que elas só poderão acessar esse artigo com a senha, ou pode também marcar como privado. A diferença maior entre protegido por senha e privado é que protegido por senha, qualquer pessoa que obtenha a senha ou que tenha a senha poderá ver o artigo. E já o privado não. O privado só irá poder visualizar aquelas pessoas que têm acesso ao site. Por exemplo, são cadastradas no site. Bem, vou marcar aqui como público, porque eu quero que todas as pessoas vejam o meu artigo. Normalmente, vou clicar em OK e a visibilidade está pública. Bem, o painel também nos dispõe uma mobilidade em relação a agendamento de posts, de artigos. Se você perceber aqui, o publicar está como imediatamente. Então, se eu clicar em publicar, ele vai ser publicado imediatamente. Mas também podemos criar um agendamento. Estamos aqui no mês de agosto, no mês 8, no dia 14, no caso que é quando eu criei esse tutorial, no ano de 2013, às 16 horas e 48 minutos. Bem, se eu precisar viajar ou qualquer outra coisa acontecer, eu tenho um compromisso, vamos supor, que toda quinta-feira eu preciso postar no meu blog. Então, na quarta-feira, no meu caso hoje, eu posso criar simplesmente o meu artigo e programar aqui, para que no dia 15, amanhã, às 16 horas, em ponto, o meu post seja publicado. Então, o WordPress, o nosso painel, irá fazer isso automaticamente de acordo com a agenda que você criou. Vou cancelar aqui, pois eu quero que o meu post seja publicado imediatamente. Bem, vamos agora para a parte que interessa. Em relação a categorias e imagens destacadas e tags, irei explicar já já. Vamos agora aqui para a parte em questão do conteúdo do nosso site. Bem, nessa área aqui podemos fazer vários tipos de formatação. Por exemplo, deixar o nosso texto em negrito, deixar o nosso texto como italic. Italic é usado para deixar letras inclinadas, como algumas pessoas já podem até mesmo utilizar nos seus artigos para mencionar o nome de alguma pessoa. E também tem a opção de deixar com um tracinho no meio da palavra, que é quando você quer eliminar algum artigo, algum pronome, ou algum nome, alguma palavra do seu artigo, não quer deletar, quer deixar lá, mas simbolicamente como se ela estivesse deletada do seu artigo, mas quer que seja visualmente feito isso, quer deixar com um tracinho. Bem, o WordPress também, o nosso painel, nos disponibiliza a criação de listas não ordenadas. O que são listas não ordenadas? Não são numeradas, como primeiro, segundo, terceiro, quarto e daí por diante. São numeradas através de pontinhos. Percebam que tem aqui um losango pequeno. Vou colocar aqui
lista 1. E se eu apertar Enter, ela vai criar, irá ser criado automaticamente o segundo pontinho, que no caso seria a lista 2. E também podemos fazer a criação de listas ordenadas. O que são listas ordenadas? Eu cliquei aqui, perdão, vou dar um Ctrl Z. Podemos também criar outros tipos de listas. Quais são elas? São listas por números. Então, se eu apertar Enter aqui, vai ser número 2. Então, item lista 2, item lista 3, 4, 5, 6, enfim. Daí por diante, você pode criar listas. Só basta apenas selecionar o texto que você queira, clicar tanto na bolinha ou no número e será criada a sua lista. Beleza, pessoal. Aqui existe a questão das aspas. Se você clicar na aspa, seleciona um texto e clicar na aspa, esse texto ele vai aparecer totalmente em uma aspa gigante, que é uma formatação, tá? Depois, no final do artigo, eu posso até mesmo salvar um artigo com a aspa para vocês perceberem o que é. É como se fosse uma citação de alguma pessoa. Por exemplo, um depoimento do prefeito. Você vai lá, escreve e seleciona como aspas. Então, quando você postar, não é visivelmente mostrado no painel, mas quando você postar, estará lá as aspas e o comentário do prefeito, por exemplo. Bem, também existe a possibilidade de você alinhar o seu texto tanto à esquerda como central ou alinhar à direita. Fica a critério de cada um. Vou deixar aqui alinhado à esquerda. Também é possível criarmos um texto, por exemplo, o link, e atribuir a esse texto um link. Basta apenas você dar 2 cliques em cima do texto com o botão esquerdo do mouse e ir aqui para a correntezinha. Essa corrente significa âncora. Inserir um link. Então ele nos pede a URL, que o URL é o link do caminho, é o caminho no caso. Por exemplo, visãodealagoas.com.br é uma URL. Você vai clicar, colocar a URL e o título, no caso o nome do botão, que eu coloquei aqui como link, e pode simplesmente link ou link para conteúdo existente. Você pode pesquisar, enfim, pode adicionar esse link para outros artigos ou outras postagens. Não aconselho fazer isso, pois se você quer inserir um link para o post atual, é bom inserir na hora. Bem, vou clicar aqui em cancelar, deletar e beleza. Existe também a questão de divisórias. Você quer marcar uma programação, por exemplo, programação, deixa eu ver. Opa. Uma programação referente a Japaratinga, por exemplo. Vai ter algum show lá e vamos fazer a programação de lá. Só um instante. Pronto. Estou usando o Mac, não sou muito familiarizado com a acentuação aqui. Beleza. Programação 1. Vou deixar também em negrito. Beleza. E quero dizer que é um título. Beleza. Programação. Vou apertar Enter. Irei clicar aqui nesse símbolozinho de como se fosse duas janelinhas e um tracinho por meio. Bem, esse símbolo indica uma divisória. Percebam que foi criado um divisor com vários pontinhos. Isso serve quando você quer separar algum texto de outro, algum parágrafo de outro ou qualquer tipo de informação. Você simplesmente clica no divisor. Esse símbolozinho aqui quer dizer que iremos criar a nossa tabela, a nossa publicação com um maior foco. Você não quer se deixar levar pelas coisas que estão em volta do seu painel ou quer publicar um artigo e não ser incomodado com a questão de outros focos. E simplesmente na tela cheia aqui questão de preferência e também teremos aqui alguns atalhos que são os básicos, podemos dizer assim. Vou sair aqui do modo tela cheia. Enfim, existe também, se você clicar aqui, ele vai esconder para nós a questão das outras opções.
Isso daqui são shortcodes. Shortcodes, não, perdão mesmo. Aqui é o shortcode, no caso, da nossa enquete. Existe a relação das enquetes por IDs, que são identificadores, ID de identificadores. Então, se eu coloco aqui o 1, que foi a primeira enquete, então ele irá nos mostrar a enquete na postagem, na publicação. Isso daqui você pode utilizar quando você quiser fazer uma enquete de acordo com o artigo, sei lá, o prefeito, como está sendo o mandato do prefeito, bom, ruim ou mais ou menos. Aí você cria essa enquete e joga ela no pôster e tudo certo. Aqui é um shortcode em relação à galeria. Não vou explicar, pois eu vou precisar de outro tutorial para explicar mais detalhadamente sobre o funcionamento disso aqui. É mais uma questão técnica. E tantos outros shortcodes. Por exemplo, esse já aqui cria para você uma tabela. Como assim uma tabela? Você quer uma tabela, por exemplo, semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Então você vai clicar, vai criar essa tabela, vai dizer o título dela e o conteúdo e vai inserir no post. Próximas aulas eu estarei explicando mais detalhadamente. Bem, foi perguntado também como se insere imagens ou qualquer outro tipo de mídia dentro do artigo. É simplesmente você clicar aqui em adicionar mídia e escolher a mídia desejada. Se caso não tenha na biblioteca, você simplesmente faz um upload tranquilamente do seu computador e clica em inserir no poster. Bem, eu vou inserir no poster essa imagem. Só um instante, deixa eu cancelar aqui. Percebam que foi mostrada para nós a imagem que eu acabei de inserir. Bem, mas Gabriel, toda vez que eu faço isso e eu clico na imagem quando eu publico, ela mostra apenas a imagem, ela sai do site. É interessante também, toda vez que for feito isso, clicar em outro ícone, que é dessa imagenzinha. Essa imagem, ela adiciona uma lightbox. O que seria ser uma lightbox? A lightbox funciona como um modal, uma janela. Ela escurece o site, dá uma opacidade no site e dá um destaque maior para a imagem. Bem, pessoal, aqui é a questão do Flickr para adicionar redes sociais. Aqui é um marca-texto, por exemplo, você quer inserir um fundo no seu texto, que é a função do marca-texto, né? Simplesmente clicar aqui, ele vai fazer isso para nós. Existe também a possibilidade do drop cap. Drop cap, ele funciona da seguinte maneira. Não sei se vocês já leram algum livro e que no início do parágrafo a primeira letra estava gigantérrima, né? Por exemplo, se eu pegar aqui Lauren e botar um drop cap, quando eu salvar, o L vai estar consumindo um pedaço a mais. Ele vai estar aí com um acréscimo no mínimo de 30% a mais da letra normal. Bem, o íconezinho aqui de checkbox é quando você cria alguma lista ou qualquer determinado conteúdo e quer colocar o símbolozinho de confirmado. Um checkbox. Adicionar aqui uma lista star list. Bem, essas funções aqui não precisam entrar em demais contexto, pois são questões que não utilizamos frequentemente. Posso até criar um tutorial, não vou me deter muito. Podemos adicionar também um vídeo. Basta apenas ir ao YouTube, Vimeo ou qualquer outro tipo de site suportado e copiar o URL, que é o caminhozinho aqui. Inserir no post, width quer dizer largura e altura do vídeo. Você simplesmente diz 200 ou 200 por 300. Enfim, é uma questão sua de ver quantos a proporção do vídeo pode ter. E também você pode inserir um arquivo de MP3. Basta apenas fazer o upload em qualquer canto do browser, algum site que faça isso. E você pode inserir aqui o caminho desse áudio. Bem, pessoal, nessa aula falta apenas publicar e mostrar categorias. Essa área aqui de categorias, para as pessoas que têm acesso, como eu e o Everton, de administração total,
tem que se deter muito a questão de categorias. Prestem atenção quando forem marcar o artigo, porque é de extrema importância selecionar direitinho. Por exemplo, se eu crio um esporte, um artigo relacionado à categoria de esporte, eu não posso simplesmente chegar e marcar como polícia, porque o artigo não é destinado para polícia, é destinado para a área de esporte. Mas percebam, se eu clicar em polícia e clicar em também em esporte, ele não vai cancelar o de polícia. Por quê? Porque o artigo pode ser direcionado para uma ou mais categorias, uma ou mais áreas do site. Então é sempre fundamental rever antes de postar cada matéria para onde está sendo destinada. Por exemplo, esporte, se for os blogueiros, artigos de Cláudio Jorge, que seja no artigo dele, ou do Roberto Lopes, que seja apenas para a categoria dele, está aqui Roberto Lopes. Vou selecionar como Roberto Lopes e publicar. Se você quer adicionar para várias categorias, só basta selecionar a quantidade de categorias que você quer que esse post vá, será direcionado. Bem, existe também aqui imagens destacadas. As imagens destacadas, elas são bem interessantes, pois as imagens destacadas têm como função como de rosto, uma função do rosto do título do artigo, perdão. Essa imagem destacada vai ser recuperada tanto para o banner principal quanto para a chamada do post no início da página, e também será inserida automaticamente dentro do artigo. Então, há uma diferença entre imagem destacada para imagem do artigo. Fiquem bastante atentos que, por exemplo, eu posso ter aqui dentro uma imagem do meu artigo relacionada ao meu conteúdo, ou uma imagem simplesmente destacada que eu quero que chame a atenção das pessoas. Bem, pessoal, eu aconselho também, e aconselho muito, vocês trazerem já para o painel todas as alterações feitas no Word. Vocês vão lá, escrevam no Word, pintem e tudo mais, e quando voltar para o painel, simplesmente dá aquele Ctrl+C, Ctrl+V, aquele copiar e colar, e o nosso painel irá verificar e recuperar todas as formatações que vocês fizerem. Bem, faltou a questão de eu mostrar aqui quando eu quiser o texto em parágrafo. Por exemplo, tem uma caixinha aqui que ele diz para nós o formato, parágrafo, endereço, cabeçalho. Questão de cabeçalho são os títulos, né? Título 1, 2, 3, 4 até o 6 é a questão do tamanho. Se você quer um título que tem um tamanho grande, que tem um destaque maior, um título, enfim, secundário, terciário, quaternário, quinternário, sexternário, ou enfim, não sei nem se estou falando isso direito, mas enfim. Também é possível fazer a formatação, colocar um sublinhado. Você quer dar um destaquezinho para o texto e simplesmente clicar no ícone e ele vai ter um tracinho embaixo, né, o famoso sublinhado. Não é perceptível porque está dando um erro de sintaxe, porque o texto é em inglês, estamos com o painel em português. É perceptível agora. Veja que embaixo do Y tem um tracinho. Em questão a cores, se você quer deixar o seu texto coloridozinho, basta simplesmente vir aqui no A e selecionar a cor que você deseja que o seu texto fique. Por exemplo, se você quer um vermelho, ou um preto, um rosa, um amarelo, um verde, basta apenas selecionar no Azinho. Bem, pessoal, também temos a possibilidade de inserir alguns ícones, como o Word faz. Podem perceber aqui, tá? Alguns ícones que são para fórmulas, ou que vocês queiram estar mostrando alguma coisa de registro, enfim, um coraçãozinho, losango, tal. Só ver e podem perceber aqui que já está o íconezinho para nós, tá? O nosso símbolo. Também existe recuo de texto. E pessoal, eu aconselho que vocês saiam testando. Podem fazer testes à vontade. Claro que sem publicar, né? Que marque como salvar rascunho, depois você visualiza sem problema nenhum, para não prejudicar o site. Fiquem bastante atentos em questão à publicação. E é isso aí, pessoal. Até a próxima aula.
Caso não tenham entendido, podem mandar um e-mail que eu estarei fazendo uma videoaula mais explicada referente ao assunto desejado. Tchau, tchau e até o próximo tutorial.